Dificilmente um time demite um treinador sem ter um outro. sem estar acertado com outro. É muito difícil. Eu também acho. É quase que impossível. Mas antes também, Guerrinha, Lisca e Claudião juntos. O jogador derruba o treinador. A hierarquia deu uma mudada. E a bomba estoura em quem? Hoje o goleiro tem que jogar com os pés, Cláudio. E o atacante com as mãos. Só pode ser isso. E aí veio o material aquele, e eu digo, pô, material da capa. Só que os bonequinhos da capa estavam de frente, cara. Estavam de frente, Claudião. Eles ligam. E tu na sala? Ouvindo sem ele... Claro, mas tu na sala. Vou matar a saudade. Eu já sou famoso por confusão. Vocês vão me arrumar uma confusão. A CBF, a cara. Não, para aí. Mas eu contei muita piada. Conta aí, Guerrinha. Conta uma boa pra nós aí. Pessoal, hoje o episódio é especial aqui no canal do Gambita. Hoje eu preparei um episódio que eu denominei Os Mestres. Estarão aqui, nesse estúdio, que foi gentilmente cedido pela ProHub, aqui no prédio 7 da PUC, a Famecos, Cláudio Duarte, Lisca e Guerrinha, para uma resenha épica, falando de futebol, cantando histórias, piada. Cara, imagina juntar esses três, o que a gente não tem de história no episódio de hoje. Conosco, tá aqui, kto.bet.br, No The Odds, plataforma 100% regulamentada, um site para maiores de 18 anos, Brasileirão tá aí, pegando fogo, Libertadores da América, Copa Sul-Americana e vocês sabem, né? Lá na KTO vocês testam os conhecimentos de vocês, KTO conosco. Cheguei aqui como? É pertinho, né? Ali na Salvador, França, 1099 tem a nova loja do Grupo Servopa Seminovos, uma loja novinha que tá esperando vocês. Grupo Servopa Seminovos, QR Code tá aqui na tela. Tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar o próximo carro de vocês. E também conosco, Troca Rápida, especialista em pneus usados, o maior revendedor de pneus usados do estado do Rio Grande do Sul. Só fazer a visita e o seguinte, cheguei aqui pelo canal do Gambita, 10% off em qualquer serviço da Troca Rápida, 10% off pra vocês. Aqui. A partir de agora, tudo está sendo gravado. Mulheres, promiscuidade, surubas que vocês participaram. Também não. Claudião, Aquela tudo que bem? tu me convidou, lembra que eu não fui? E eu também não fui. Muito obrigado. Deixa eu cumprimentar o Lisca aqui. Fala, Gambi. Não é fácil pegar o Lisca em Porto Alegre, não é um homem? Tá nativa, Claudião, tá nativo o homem. Eu quero conversar com vocês, conversa leve, o futebol sem filtro, sem mimimi, que pra mim o futebol hoje, principalmente o debate, tá uma chatice do caralho. Depende como Tá tu vê. chato. Não, tá pra debater. Há quantos anos nós somos amigos? Mais de 35. Mais, tá? Quantas vezes tu já me fez crítica técnica? Não. Várias! Crítica técnica, pessoal! Algumas. Pessoal, mas é crítica técnica. Sim. Eu me obrigo a respeitar o Guerrinha, como respeitava o Vianney, como respeitava o Edgar Schmidt, o Lerti de Francesco, o Belmonte, aquela turma toda, que faziam a crítica técnica. E muitas tu devia até aproveitar. Não, aproveitava quase tudo. Muito. O fato de ser meu amigo não pode mudar isso, porque aí ele deixa de ser profissional e eu também. Isso aconteceu comigo há alguns anos atrás, recentemente até. Todo mundo sabe da amizade que eu tenho com o Dunga, eu gosto muito do Dunga. E o Dunga assumiu o Internacional e eu disse para ele, Dunga, pô, agora terminou para mim. Acabou. Por quê? Porque nós somos amigos, como é que eu me sinto mal fazendo uma crítica, né? E ele olhou para mim e disse assim, faz o seguinte, faz a tua que eu faço a minha. Pronto. Feito. Acabou. Foi a chave que tu precisava. Ele entende. Tu já te magoou com uma crítica pesada? Já. Que foi pro pessoal ou Pro pessoal não, profissional não. Profissional, geralmente a gente, como eu falei com o Claudião, a gente aproveita, né, Gama? Claro. E muitas vezes tu concorda. Perfeito. Né? E a crítica técnica tá até dentro de casa. Teve um jogo que eu tirei um atacante, a minha esposa tava no jogo. A Dani? A Dani. E aí o cara foi atrás, foi o Pato até num jogo. E aí o cara atrás, burro, tirou o Pato. E de fato, depois que ele saiu, o time adversário se soltou e empatou o jogo. Quando eu entrei no carro, a Dani falou, posso te fazer só uma pergunta? Por que tu tirou o Pato? Eu queria matar ela, né, cara? Mas era uma crítica
Com certeza. E de fato, todo mundo viu. Né? Porque tem coisas que muitas vezes que o treinador faz e ele vê que errou ali também. Ele vê que errou só depois que o erro aparece. Porque até então tu tem o projeto na cabeça. Tu pensa uma coisa, né, Cláudio? Mas né? muitas vezes não acontece aquilo que tu queria. Mas qual foi a crítica que te machucou? Porque tem muita questão do Lisca doido, que é o personagem, e tem muita gente que usa o Lisca doido de forma pejorativa pro teu trabalho. Foi assim mais quando eu saí ali do esporte, assim me magoou bastante, sabe? Teve gente que pediu assim, tem que encerrar a carreira, porque saiu com 4 jogos. Quando tu troca o esporte pelo Santos. Pelo Santos. Tem que encerrar a carreira. Pô, isso aí é uma coisa que acontece cotidianamente no futebol. Foi o pior lugar que tu trabalhou, foi o esporte? Não. Mas e aquele lugar que tu te ofereceu, tu disse assim, vamos passar, isso aí é legal, deixa quieto. Tem vários, né? Mas tem uma que é bem legal. Nem é pelo dinheiro, que o dinheiro tu também deve ser engatado. Não, pelo amor de Deus, Guerreiro. Eu tenho uma de dizer que eu vou contar uma que eu fui. Que quem me indicou foi até o Mano. Né? Foi em 2004. O Ipitanga da Bahia. Um time do interior da Bahia, de um empresário alemão. Convidaram o Mano já estava no Caxias, já estava mais na frente. Disse, olha, eu não vou, mas se tu quiser... Tem um cara aqui. E eu fui lá, conheci. Era um baiano que tocava o time e ele era malandro, né, pra caramba. E ele enganava o alemão, assim, escancaradamente. Tomava o dinheiro do alemão? Tomava o dinheiro, e aí ele me vendeu um peixe, o nosso material é capa, as bolas, nós vamos treinar no Pituaçu, que era o melhor estádio. Quando eu cheguei lá, nós treinava numa cidade... Não, era pior, era uma cidade a 70 quilômetros de Salvador, que era um quilombo, que foi transformado numa cidade. Os jogadores apelidaram em Cidade do Um, que era um posto de gasolina, era um restaurante. E aí nos apresentamos assim, aí veio o material aquele, e eu digo, pô, material da capa. Só que os bonequinhos da capa estavam de frente, cara. Estavam de frente, Claudião. E eu olhei, eu digo, para aí, mas tem alguma coisa errada aqui. E aí chegou as bolas, e pra treinar, e eu digo, pô... Agora sim. Tá aqui, tu é chato, eu comprei as bolas, ele me atirou umas bolas da Nike, umas da Diadora, umas da Pênalti, tudo falsificado. Elas faziam assim, ó, pack. Aí um dia eu fui dar carona pra cozinheiro, que a gente treinava, Terra Nova, era o nome da cidade, agora me lembrei. E eu voltava pra Salvador, e a Dani ficava em Salvador, e a cozinheira, pô, posso ir com o senhor e tal? Eu falei, vambora, tá? Aí dando carona pra ela, no meio da estrada, ela me perguntou assim, eu vi que o senhor é um cara de nível, um cara legal, posso lhe fazer uma pergunta? E eu, pode, claro. O que o senhor tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui? Mas isso tem vida curta, né, Luiz? Cara, foi 2 meses, foi 2 meses, porque aí nós jogando a Série Mas C. Mas pagaram, não? Tudo. Pagaram. Ô, Gama, jogando a Série C. Aí eu falei pra Dani, é tudo conversa isso aqui. E ela, mano, nós já estamos aqui, né? A Dani com 23 anos, né? Primeira vez que ela foi comigo. Eu digo, então até nós perder, nós vamos ficar. Aí nós estreamos, ganhamos. Aí agora, vamos embora de novo. E aí fomos jogar em Sergipe, cara. E o uniforme era todo laranja. E eu sentei antes do time, entrei, sentei, e o repórter, está vindo a laranja mecânica do Nordeste, subindo o túnel. E olha aqui, que uniforme feio esse largou aí. Era uma laranja de uma cor na camisa, outra na bermuda, outra na meia. Era horrível, velho. Era tudo... Eu digo, caramba. Ganhamos o segundo jogo, empatamos o terceiro. O quarto, vamos jogar em Juazeiro. Longe. É apresentação no shopping de Salvador. Eu digo, mas o que nós vamos fazer? Compra? E o que é isso, né? Tá bom, né? Porque não tinha sede o time. O time não tinha sede. Tô chegando no shopping, quando eu cheguei, um baita de um ônibus. Duplo deck nos esperando, tudo ali, aquela estrutura. E eu, opa, pô, vamos viajar bem, pelo menos. Pô, crescemos na parada, né? Tá chegando os jogadores e daqui a pouco começa a chegar a torcida. Pitanga. Eu, pô, que legal, né, cara? Os caras vieram na despedida, vão prestigiar a saída do time pro jogo decisivo. Daqui a pouco nós fomos entrar no ônibus e o Renatinho dizia, todo mundo pra cima. Era 2 andares, todo mundo pra cima. E o Renatinho, ó, eu vou aqui embaixo, porque eu não vou junto com os jogadores, eu vou aqui embaixo. Aqui embaixo vai a torcida, rapaz. Tu acha que é que tá... Quem é que tá pagando o ônibus? Quem é que tá pagando o ônibus? Nós somos ouvindo a torcida há 12 horas. E eu, pelo amor de Deus. Foi uma grande experiência, cara. E o time era bom. Era bom, né? O time era bom, tinha jogadores interessantes. O Índio, o Bida, foram jogar no Vitória. Teve jogador que foi pra Alemanha. Mas aí...
O entorno. O entorno era complicado. Tem uma coisa que pouca gente olha dessa forma. É nessas situações que a gente aprende muito. De ou falta de pagamento, ou tu não recebe, ou teu time não recebe. Sem citar nomes, eu cheguei a pegar time que tinha de 7 para 8 meses de salário atrasado. De eu ter que fazer na mesa da sala da comissão técnica um caixinha. Eu passava no banco, pegava de 5, de 10, de 20, 50. Acabava os treinos, eu tinha que dar para alguns o dinheiro para a passagem para o ônibus. Do teu bolso. Do bolso. Claudião, só- Vai pagar, vai. Mas como é que faz para animar esse pessoal para jogar, sabendo que os caras vão demorar para pagar, que os caras estão com dificuldade financeira para pagar a luz, fazer a sua comida e tal? Como é que um treinador chega e encontra um jeito de motivar esses caras? Velho? Pior vai ser se ele desistir. É a solução, né, Claudio? A solução A é essa. solução é jogar e ganhar. A solução é jogar e ganhar. Mas tu não perde a confiança dos jogadores? Não, Fica porque falando tu joga na prometer. real pra eles. Tu não promete nada. Tu olha aqui, ó, eu não recebi também. Tá na Vamos mesma? brigar, vamos o quê? Vamos causar o fato que obrigue eles a arrumar dinheiro. É ganhar. E sabe o que acontece? Que Tu muitas ganhando, eles se obrigam a arrumar dinheiro. É, Claudião, tu tá devendo, daqui a pouco eles vêm e conseguem pagar Isso. um mês. Ah, tá devendo 3, 4. Aí dá aquele, né? Aí os jogadores, Vai ganhar. se a gente produzir e ganhar, Produz que vem. eles vão dar um jeito, né? O problema é quando não vem nada, nunca nada. Mas E é raro. esse limite é muito raro. É 3 Muito meses raro. o limite, né? Na Senão época- perde o vínculo. Perde o vínculo. Perde o vínculo. Hoje é isso. Na época antiga, chegou a ter 6, 7, 8 meses. E dependendo da categoria do cara, ele estava mais para cima ou mais para baixo. É. Os craques não era 6 ou 7, era 3 ou 4. Os mais ou menos era 4, 5. E os 6 e os 7 Era o operário. eram os operários que, bom, se esse aí disser que não quer mais, entra aquele lá. Mas isso faz com que a gente aprenda, principalmente aquilo que, na nossa ótica, né, Liz, tu aprende a fazer gestão de pessoas. Porque tu tem que convencer os caras todo dia de que o futuro ainda Aí é está que ali é. na frente. Aí é que é. O futuro ainda está ali. Não se entregue. Muitas vezes de chegar um cara no treino e dizer, ó, o senhor pode me dar uma aliviada no treino? Treino às 9 horas. O que houve? Não tomei café. Não tem lá em casa. O que tinha ficou para a mulher e os 2 filhos. Ok? Sobe, descansa, arruma para ele alguma coisa, só vai treinar de tarde. A gente assume a bronca. A gente desenvolve muito essa relação Então, humana essa relação de... que fica no futebol, que é legal. O Claudião é um exemplo disso. Olha o que o Claudião conhece de gente e os amigos que ele criou no futebol. E, na verdade, como na vida, o que fica é esses momentos que a gente vive junto, né, Gamba? O que a gente passou, as dificuldades, o jogo que a gente superou, sabe? A conquista que teve, a conquista que perdeu. Isso aí criou uma unidade que fica para a vida inteira. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Guerrinha, como é que tu vê o futebol hoje? Pô, a gente tem aqui um atual treinador, um ex-treinador, ex-jogador. Como é que tu vê o futebol hoje? Eu sou um cara, eu me considero privilegiado, Gamba, porque eu vi os grandes jogadores em ação. Hoje eles querem me vender uma ideia de que nós temos craques. Não temos. O nosso craque é o Vini Júnior. O Vini Júnior, eu nem vou falar em todos, mas vamos botar um cara aí, o Ronaldinho Gaúcho e Vini Júnior, dá para comparar? Não dá. É só ver o pênalti que um bate e o outro bate. Só no pênalti. Exatamente. Então, nós estamos sem material humano. Não sei se é porque estão vendendo muito cedo, não sei se é porque estão apurando na base para fazer time porque não tem dinheiro, não sei qual é o motivo, mas a qualidade caiu e caiu muito. Nós estamos tomando 4 da Argentina, não ganhamos Copa do Mundo não sei desde quando. Então, eu sou um privilegiado, eu vi esses caras jogar e treinar. Apesar de ser saudosista, sou das coisas boas. Eu não sou saudosista das coisas ruins. Eu vi os bons jogarem. Então, hoje, eu vou para o campo, eu saio cansado do campo. Quem toca mais na bola hoje é o zagueiro. Quando não é o goleiro. Exato. Quer dizer, o futebol mudou. É o zagueiro que toca. Aí um dia eu encontrei o Benítez do supermercado até, e o Benítez, eu disse para ele, Benítez, como é que tu seria hoje? Dizer, eu seria uma merda. Digo, mas por quê, Benítez? Tu era um goleiraço. Porque eu não sabia jogar com os pés. Hoje o goleiro tem que jogar com os pés, Cláudio. E o atacante com as mãos. Só pode ser isso. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. É por isso que nós não ganhamos nada. Eu cheguei num time uma vez, Guerrinho, me deram os dados do time, né? O jogador que mais tocava na bola durante o jogo era o goleiro. Tu imagina? Quando a gente tinha posse. Tu imagina? E eu fiquei pensando naquilo. Mas tu era o treinador, tu Não, recebeu o tava relatório. chegando. Tava chegando. Que era uma começando primeira esse coisa. trabalho de construção. Primeira coisa, tiramos o goleiro do time. Era difícil tirar ele, era difícil, mas eu pedi mais ligação e tal. Aí, numa primeira entrevista, ele falou: agora chegou um treinador, mudou, não quer mais que eu fique
organizando o jogo. E eu confirmei na entrevista. É isso mesmo, eu não quero mais mesmo. Tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo. Apesar de todas essas dificuldades, eu acho que nós temos que ter um pouco de compreensão de que o jogo também mudou como jogo. Mudou muito. Bastante, né? O futebol não é mais a mesma coisa que era antes. Claro. O que tu acha que mudou mais? A pergunta principal, tá? Tu não dá um drible hoje, Cláudio. Mas aí que tá. Tu diz na velocidade de execução do jogo. Na intensidade, na execução, na marcação, Sim. no suporte, tudo Perfeito. aquilo. Por que tu vê o jogo do europeu lá agora como se viu aí? Ok, pessoal, é outra cultura. A cultura do futebol brasileiro, ela é tão deficitária até na formação. Tu foi formador na época. Tu acha que hoje um jogador é formado para resultado ou para aprender a jogar bola? Resultado. Para resultado. Se o não for campeão no sub-12, bota o treinador pra rua, prepara o dor físico, tudo. Manda embora. Vem cá, esses guris, eles não sabem nem o que é a competição ainda. Tu não deixa eles serem criativos, tu não trabalha com eles para fazer jogador de futebol, não é jogador de bola. Mas será que isso tudo não é porque os nossos jogadores estão influenciados pela Europa por jogarem na Europa? Jogam dessa forma? Não, isso é na sequência depois que eles tornam-se adultos. O nosso erro tá na formação. Eu cobro Hoje tu pega o Rafinha do Barcelona, ele dá um drible e diz assim, pô, o Rafinha tá fora do lugar, ele acima dos outros. Aquilo ali era uma coisa normal para Mas aí que tá. Então o que falta hoje? Deixar a criançada ser criança primeiro. Claro. Te diverte, aprende a ter coragem para driblar, tocar, janelinha, meia-lua, balãozinho. Se o cara da base fizer isso, Mas hoje... ele é demitido no outro dia. Mas hoje a base coloca o tático já na criança? Já no 12, Claro. 13? Coloca. Já? Que é isso? Tu acaba tolindo a criatividade, né? Por que eles não chegam lá em cima, onde o espaço está reduzido, tem que ser ágil desde pequeno, eles são ensinados, é um toque na bola, deu mais do que 2 toques para o treino e tomou um xixi. Tem uma especialização E precoce. o profissional que rege isso, ou o profissional que rege esse trabalho, ele não é culpado. É que aí tu perde o improviso, né? Culpados são as instituições que querem resultado. Se não botar faixa, manda embora. Começa a vir as armadilhas do Vem as sucesso. armadilhas dos outros. E os outros estão loucos pra te derrubar. É um querendo pialar o outro. Lembra nós lá nos cavalos lá? É. Pialando? Tá louco? Aliás, isso aí é uma coisa para treinador. Vocês pressentem quando no clube ou perto do clube tem alguém que está esperando a hora de vocês saírem para assumir o lugar de vocês? É toda hora, Guerrinha. Não precisa nem pressentir. Nosso mercado de treinador, ele é cruel. O Cláudio sabe disso, né? Fica trocando, né? Porque também se o Brasil tem tanto treinador que se não trocasse, eu não sei como é que ia funcionar, porque ia ficar muita gente em casa e só uns trabalhando. Né? Então é a ordem do negócio. Ele Né? diz que eu só vou trocar o verbo. Se tu pressente, É. não. Já está acertado. Tu ouve, tu sente, tu ouve. Eu tive jogos de estar num time, perder e acabou estar na sala, numa reunião com o presidente, o vice-presidente, o cara acompanharam a semana, perdemos o jogo. E aí, perdemos por isso, assim, aconteceu isso, tá. E o telefone toca. Estou à disposição. E aí o presidente bota no viva voz. E aí, fulano? Não, só para eu dizer, né? Se precisar, eu tô aí, né? Gente conhecida, gente conhecida. Treinador? É, eles ligam. E tu na sala? Ouvindo sem ele... Claro, mas tu na sala. Eu não, eu bombando na volta. Pergunta pra ele quantas vezes que ele já viu o treinador ligar ele num time perdendo. Empregado? Que Hoje isso? tem um empresário também, Que né? isso? Hoje tem... Não. E vou dizer assim, O empresário liga hoje. Não, vou dizer. Antes era treinador mesmo. Antes era o treinador, agora eu vou te dizer, dificilmente um time demite um treinador Sem ter um outro. sem estar acertado com outro. É muito Eu difícil. também acho. Hoje em dia é quase que Não, impossível. mas antes também. Antes Só também, que tem Cláudio? umas latas que tu tá bem, o teu time tá bem, aí empata uma que não dá. Se por acaso persistir. Já liga antes. Persistir, tô dando sopa, gente conhecidíssima. E aí cara. faz parte da lida. Quem fez vai levar esse peso nas costas, porque lá em cima paga a conta, tu sabe, né? Na hora da vida tu sabe muito mais do que eu. A vida é que nem restaurante, tu não sai sem pagar a conta. É verdade. É verdade. Tu deve saber, né? Sei. Tu trabalhando e o cara ligando. Vários. Claro! O pior ainda é o seguinte, que daqui a pouco encontra o treinador que estava lá e diz, e aí, tudo bem? Como é que tu tá? Baita trabalho, parabéns. E tu sabe que ele ligou ontem, tá? No outro dia tu tá no shopping.
E aí, fulano, bah, que azar nosso ontem, né? Perdemos aquele jogo lá, bah, eu tava torcendo pra ti. Tava torcendo. Tava torcendo. E eu tinha escutado ele ligando pra presidente, pra vice-presidente. Hoje somos empresários. Mas antes, eram os próprios caras. Imagina. Tá aí ainda, né? Sempre tem. Não, é uma loucura. Tu já tirou as caras com alguém, não? De descobrir. Mas já teve dentro do próprio clube, com auxiliar. Já anunciaram que eu dei um soco no cara. Auxiliar traíra. Me tiraram no Paraná, me tiraram, disseram que eu dei um soco no cara. Mas isso tem muito também do dirigente, né? Mas é tudo armado, O né? dirigente cutuca o homem lá. Que o homem... Exato. Mas tem as conversas nessa história do Paraná, eles falando, leva os caras pra piscina que ele vai estourar. É isso aí. Era pra te tirar do sério. Pra me tirar do sério, porque nós chegamos pra jogar em BH e aí eu fui pro meu quarto, tá? Aí ninguém me falou nada. Quando eu vi aquilo ali, tremeu meu celular. Estamos voltando da piscina. Piscina na véspera do jogo? Piscina depois do jogo, tudo bem, mas... Gelada assim. Não, era térmica, Claudião. Pior ainda. Os caras foram relaxar na véspera do jogo. Eu saí montado num porco, Gamba, do quarto. Quando eu vi, tinha 2 saindo do elevador com a toalhinha. E onde é que vocês estavam? Na piscina. Eu digo, que piscina? Quem é que levou vocês? O teu auxiliar tá ali, ó. O quarto dele. Eu entrei no quarto. Invadi. Ele tava saindo do banho também. Ele tinha relaxado. Mas tu deu uma bosta. Claro que não, Gamba. Claro que não. Não, mas no verbo não atropelou. Não, opa! No Opa! verbo, não. Aí foi pesado, claro. Só que aí ele saiu, deram na minha cara, ele bateu em mim. Pois é. E já tinha um supervisor, já tinha um outro. Tudo armado? Tudo articulado. Tudo articulado. Não, isso aí. O isso time aí é tava em normal. 16º, passou pra 5º, ficou bonito o filho. Aí, cresce E o aí? pai. E aí? Cresce Aparece um monte de pai. E hoje já conversei. Esse próprio já me deu aula no curso da CBF, tu acredita? Esse próprio cara. E tu quer te formar ainda, né? E eu me formei, fui na aula, os caras disseram assim, não, calma, se tu quiser vir, tu não vem, porque a gente sabe dessa confusão. Não, eu vou vir. Eu vou vir. Claro. Eu vou vir. Não, agora que eu vou vir. Vou matar a saudade. E os colegas do curso, se tu não vier, nós não vamos vir também. Nós vamos fazer uma confusão. Eu falei, não, eu já sou famoso por confusão. Vocês vão me arrumar uma confusão na CBF, cara. Não, para aí. E nunca mais. E no curso, a hora que ele palestrou, tu fez uma perguntinha, claro. Não, ele colocou ali os times de destaque do futebol brasileiro. E ali estava o América de 2020. E eu falei, e cadê o nosso Paraná de 17? Aí ficou meio... Claro. Deu uma... Também tem uma meti, mas o nosso time do Paraná era bom, foi aquele que fez o acesso junto com o Inter. Sim. Então, e aí ele, não, pois é, tal. Mas, cara, me pediu desculpa, falou que era um menino, tava começando, ganhava pouco. Pediu desculpa? Foi instruído, não tinha o que eu fazer. Essa é a maldade. Né? Eu não tinha o que eu fazer. Usaram o guri. Exato. Usaram o guri. Usaram ele. E aí eu digo, tá tudo certo, tá zerado. Tem treinador que até mata no peito e tudo bem, bola pra frente, né? Mas tem o cara que é esquentado, com razão, diga-se de passagem. Aí tu chama um cara lá e diz, vem cá, cutuca o homem lá. Mas o que nós temos que fazer? Isso aí. O homem está dizendo que o fulano tem que treinar, tu tira o cara do treino, deixa ele engatado. Pô, aí dá uma... É evidente que no final da tarde dá uma confusão também no treino. Claro. A não ser que tu seja tão igual a eles que tu... Vou fazer de conta que não vi. E sabe o que acontece com o nosso treinador no futebol e no futebol? Isso é direto que acontece. Desde o meu início de carreira. Os caras vão lá, cometem o erro, como o Guerrinha falou, meio que para te provocar, e erram contigo, erram com o negócio. Aí tu reage. Aí o problema não é o erro, é a tua reação. A reação é que foi indevida. Exato. Indevida. Tu não é de grupo? Não, a tua reação, o problema que foi criado, a merda que causou, não vale. O que vale é a tua reação. Claro. O errado é tu, Claro. que tá cobrando uma coisa certa, que quer que a coisa funcione. Deveria ter ficado quieto. Eles querem que fique quieto. Aquilo ali, que o erro que foi, a cagada, de uma viagem errada, programada errada, com uma logística errada. Claro. Aí tu reclama, pô, mas como? O meu time vai jogar cansado. Não, tu não pode falar. O erro é a tua reclamação. Ô, Lisca, deixa eu te perguntar. Tu precisaria de quantos jogos a mais para salvar o Inter em 16? Não tem como falar isso, né, Gabo? Possível de falar. Mas tu acha que um tempo maior teria salvo? Acho que não. Difícil. Não? Da maneira que estava, hoje, vendo tudo que passou. Entendi. Acho que não. E aí tu não fala só de campo, né? Não. Tu fala da instituição como um Mas todo. tudo. Perfeito. Tudo que aconteceu. Mas quando tu foi, tu não sabia, né? Claro que não.
O clima estava bem difícil, né? Aí deu o acidente da Chapecoense, não sei se tu lembra. Claro. Aí os Teve a jogadores... manifestação do Carvalho. Aí os jogadores não queriam jogar, tu lembra? Que eles se manifestaram que não iam entrar em campo. Isso foi uma das maiores experiências da minha vida, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Eu cheguei no CT ali, e aí eles estavam já reunidos e tal, aí eles me chamaram, nós queremos falar contigo. E aí eles me comunicaram, nós vamos se posicionar que nós não vamos jogar. Eu falei, mas como, cara? Isso não existe. Não, por causa disso, por causa da polêmica, por causa da Celema, por causa da entrevista, por causa de não sei o que. O cara, pelo amor de Deus. Aí consegui botar a direção com os jogadores para eles conversarem, mas eles chegaram à conclusão que era isso que tinha que acontecer, e que os jogadores iam lá, falaram, aí deu a entrevista, pode terminar o campeonato. Estava muito confuso, cara. Então eu não vou te dizer assim, se eu tivesse chegado antes. É muito complicado. O si no futebol... Era para cair, pelo que tu viu. Eu acho que era. Eu acho que era, e eu acho que até hoje dá para falar que até foi positivo. Né? Porque veio à tona muita coisa, se mexeu em muita coisa, né? Que não se mexeria, talvez, se o time tivesse permanecido. Eu acho que é ruim tu falar isso, mas para a instituição, muitas vezes bater lá no fundo do poço é um bom caminho para tu voltar forte. Eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer. Até porque se continua do mesmo jeito, ia acontecer as mesmas coisas que sempre. Um pouquinho mais na frente ia acontecer, né, Cláudio? Tu chegou para inventar, para mudar? Ou tu chegou para dizer assim, olha... Vou com o que tem aí mesmo, isso aí que está vindo aí, porque não tem o que melhorar. Como é que é? Não, cheguei para tentar alguma coisa diferente. Tentar alguma coisa diferente a nível de marcação. Mas nosso primeiro jogo, já contra o Corinthians, a gente perdeu o jogo, né? E aí, mesmo ganhando as outras duas... Ficava ruim. Não ia conseguir escapar, né? E aí, depois daquela derrota, aí os resultados paralelos sempre também dando errado, Vitória começou a ganhar, e aí os jogadores começaram a ver, e eles mesmos não acreditavam no processo. Aí nós perdemos pro Corinthians um pênalti inexistente também, não sei se tu lembra, um pênalti que o cara deu do Hernando no Romero, que não... Eu pensei na beira do campo, o Inter tá fragilizado mesmo, porque nessa situação que tá, o cara dá um pênalti desse, sabe, escancarado, e o clube não conseguia nem reclamar. Não tinha nem força para isso, né? Então, eu acho que não tem como falar isso, não, Gabo. Eu acho que... Tava afadado a cair. Tava. Esses são os piores momentos, né? O Cláudio já passou vários, eu também passei, né? Participar mais o do Grêmio de 2004. Sim. Eu fui o quinto treinador, eu acho, que foi convidado. E fui convidado no jogo ainda. Porque ninguém queria pegar. E aí fui convidado, eu disse, tá aí, qual é o tamanho da bronca? Tá, o tamanho da bronca é esse. Então tá, então vamos... Se é para tentar, do jeito que tá, já foi. Então vamos tentar. Mas não tinha como. Não tinha como escapar. O ambiente, o comportamento... Tu sentiu isso também? Sim, comportamento, conduta... Entre o jogador perde a confiança. Perde a confiança, mas como é que eu vou te dizer assim? Quando tu perde o controle dentro do clube, do grupo de trabalho, do grupo de funcionário, do grupo de comissão técnica... De procedimento, né? De atitude, tudo. Tu perde tudo. E aí tu começa... o que eu posso inventar? E a invenção deu resultado num jogo, que foi contra a Ponte Preta, 6-2, né? E tu sente muita unidade, sabe, do clube, unidade de jogadores, ambiente, diretoria. Eu estava lá em 2004, quando o Cláudio foi no Grêmio, eu fui convidado para treinar os juniores do Grêmio. Logo quando começou aquela dificuldade, né? E o Grêmio estava com muita dificuldade também, como clube, né? Tudo. Como clube. Vou dizer, eu tinha que treinar no suplementar, eu treinava antes do Cláudio, das 2 às 13h30, porque não tinha o dinheiro para o ônibus ir em Eldorado. E aí tu treinava em Porto Alegre? Tinha que ficar em Porto Alegre, não tinha água para molhar os campos em Eldorado. Meu Deus. Cara, tava uma dificuldade financeira assim, inacreditável. Meu Deus. E aí isso aí vai para dentro do campo. A gente às vezes não sabe por que cai, mas motivos não faltam. Não, a lista é grande? É isso. É um roteiro que tu tem que preencher. Lisca, deixa eu te perguntar uma coisa. O jogador derruba treinador? O jogador tem um poder muito grande hoje. Tem. Hoje o poder do futebol está na mão dos jogadores? Cara, a gente estava falando ali no início, né, da formação, porque, cara, esse assunto é amplo, começa pela legislação. O Cláudio muitas vezes discorda, mas os jogadores hoje, eles têm assim, um poder muito grande pela relação com o clube, de contrato. Hoje em dia, para tu liberar um jogador, tu tem que pagar 100% para ele. Antigamente era 50%, né, Cláudio? Não, tô dizendo. E aí tu dissesse que eu discordo, tá? Eu discordo porque tu sempre brigou por isso, né, pelos direitos. Aí que tá, porque eu sou o presidente de honra do Sindicato dos Atletas Gaúchos até hoje. E fui o presidente que fundei o sindicato e fiz parte da comissão que estabeleceu a Lei Pelé. Então nós íamos a Brasília e conseguimos fazer com que uma profissão não regularizada e não regulamentada tivesse a sua documentação de trabalho
aprovada com os itens que tem até hoje. Se os clubes não se prepararam para Aí. enfrentar, Aí, ó. o pepino está aí até hoje. Não, mas eu concordo contigo na questão da Eu briguei por condição aquilo pelo que jogador. Não tinha. Antes era uma profissão que não existia. A hierarquia deu uma mudada por isso, entende? E o treinador tá lá no fim. E a bomba estoura em quem? A cobrança primeira. O futebol é bem legal, porque todo mundo ganha. Quando ganha, nós ganhamos. O assistente social, o nutricionista, o fisiologista, todo mundo. Mas quando perde, só perde um. É só o treinador. Porque o nosso poder de decisão ele diminuiu muito. Então não digo que eles derrubam o jogador, mas eles são escutados. Pra caramba. Mas São escutados pra sair treinador, pra chegada de treinador. Eu vou além, Eles são escutados, bastante. Eu acho que ele derruba treinador. Guerrinha. Tu sabe que o Mário Sérgio treinava o Internacional em 2005, acho que foi isso. E eu brinquei com ele, eu digo, por que tu não tira o fulano do time? 2009. 2009. Aí ele disse assim pra mim, tive pensando nisso, Guerrinho. Mas não posso. Não posso. Mas por quê? Porque se eu tirar ele do time, ele tem mais 4 amigos no time e eles me arrancam a cabeça fora. Então, quer dizer, tu acha que tá punindo esse aqui, não tá, tem mais 4 aqui que vão te degolar. Prova disso é o seguinte, o contrato que ele faz. O treinador não faz contrato de 3, 4 anos. O jogador não faz. Isso. Eles estão vendendo jogador com 16 anos, Guerrinha. 16. Antes não saía tão cedo assim. Quem é que foi o primeiro que saiu aqui? Foi o Falcão, pô. E quanto tempo o Falcão ficou aqui pra sair? O Falcão jogou no Inter, foi tricampeão brasileiro, fez final pra depois sair. Hoje vou te dar um exemplo. O Anderson tava lá no Grêmio, né? O Anderson não jogou nem um ano. O Pato nunca jogou um Grenal. Tudo com 16, 17 anos. Mas é a tal da globalização. Não, concordo, Cláudio. O mundo se modernizou de um jeito. Virou um grande negócio, né? Um negócio, como o Claudião falou, globalizou e virou uma loucura. Hoje um jogador vale 300 milhões, cara. 300 milhões. Deixa eu virar a pauta aqui. Tu já teve relação, né, tu gostou do turf já algumas vezes na tua vida, né? Gostei. Gostou, né? Gostei. Tem 2 turfistas Porra, aqui. esses aí são... E um... Não, turfista mesmo Eu gostava de cavalo. Eu Gostava. Eu já fui mais turfista. Sim, do que sou. eu sei disso. Mas eu gosto muito, eu acho que é uma emoção, é um desestresse. Já foi melhor o jockey também. É verdade. Tu estava junto lá quando um cara eu disse isso e eu disse, tem razão. Se tu entrar no turf, no assunto cavalo, ter cavalo e pensar em ter lucro no bolso, ferrou. O teu lucro vai ser no coração, no sentimento. Exatamente. Porque realmente Que tem grande frase. uma frase sensacional. O teu lucro é no sentimento, cara. É na tranquilidade que tu acaba tendo uma rotina. A minha história é paralela com Sabe isso aqui. que hoje é muito difícil eu encontrar uma família que não tem um cachorro ou um gato. Sim. Muito difícil. Hoje tu tem o cavalo também. Que ele só não mora contigo na tua casa. Mas o resto ele tá... O resto tu vai lá te preocupar com ele, se ele comeu, se ele dormiu, se deram um remédio para ele. Senta na cocheira, conversar com ele. Ele passa a ser isso, um veterinário cuidando dele. Vai lá, olha, vê o que ele tem. Limpando Exatamente. o banheiro dele ali. Mas em outra coisa, eu tive... Como o cavalo te reconhece, né? Sim. Ele te reconhece. Por isso que é o sentimento. Ele sabe quem é. Pela tua voz, Ele sabe quem é. Ele sabe que tu Pela chegou tua na frente montada. da cocheira. Cara, eu montava no Bigorrilho, que era meu cavalo, ele já sabia que era tu. eu. Claro que sabia que era eu. As pessoas têm vergonha de dizer que vão ao jockey é viciado. Esse é testemunha. Eu nunca joguei um centavo. Não precisa nem jogar. mais cavalo. É um lazer, é pra curtir mesmo. Eu gosto é do fervo, velho. Nada fazer carreteiro, galinha com tá ali, arroz, trocando linguiça, mocotó, linguicinha. Nós tínhamos um cavalo, eu e o grande Cacalo, meu sócio, e o cavalo era fraco. Nós corremos ele umas 25, 30 vezes. E o Cacalo dizia assim, hoje ele vai ganhar, né? Eu digo, ele não pode ganhar, Cacalo. Se ele ganhar, acaba. Se ele ganhar, nós estamos mortos. Ele vai custar $1 trilhão para nós. É verdade. Se ele ganhar, vai dar prejuízo. Ninguém mais dá guarida à notícia de Jockey Club. Jornal nenhum, televisão nenhuma, rádio nenhuma. E antes O Paro não tá mais no jornal? Não parei, mas o Paro no jornal? Não. Jornais pararam de publicar por uma dívida antiga do jockey com um dos jornais que teve. Nunca acertaram, tal, e aí o jockey largou de mão também. E eu também nunca conheci ninguém que comprasse jornal para ler turf. Compra para ler o obituário. Não. O cara passa. Ele aproveita. Mas no embalo ele iria. No embalo ele iria. O Correio, a 0 hora, Folha da Passava ali. Tarde, tudo, porque as últimas 2, 3 páginas
eram de grandes repórteres como ele. Grandes. Treinamento 5 da manhã, os cavalos treinando, marcou tanto, 200, 400 na corrida, bababá. Quando é que fez no 300 de porta? Pim. Soma tudo lá. Era um tal Ô, Claudio, é que nem jogador, Claudio. É que nem jogador, pô. Treina o cara, alimenta, recupera, controla o tempo, desempenho. Vai que é Só não dá pra dar dura no cavalo. Não, a grande vantagem é que cavalo não fala. Não fala. A grande vantagem é que cavalo Não tem entorno, não tem irmão, pai, não tem Eu já nada. tentei entrevista com o cavalo, não adianta. Não sai nada. Ô, Guerrinha, conta a história do cavalo aí pro Liz, que o cego. A do cego. A do cego. O cego eu tava... Conhece essa, Liz? Não. A do cego. Mas eu tive um cavalo cego. Ah, é? Tive um cavalo cego, aí eu andava com ele e ele caiu uma vez. A do cego eu tava... Nós andando junto e ele caiu. E eu chamei, o cavalo tá caindo sozinho. Aí fizeram o exame, ele era cego. Tivemos que se desfazer. Não, Eu tava muito mal de grana, tava devendo uma vela para cada sábado, não tinha mais para quem recorrer. Mas tinha um cavalo para vender. E eu botei ele para vender, ele era cego. Aí eu vendi e tal, no dia seguinte foi para a cocheira de um outro cara lá. Mas ele corria? Corria. Mas aí é que tá a ciência. O cara levou para cavalo galopar de manhã, chegou ali perto do shopping, ali na cerca, ele entrou na cerca ali. Claro que ele não vê, ele se foi a cerca. Claro. Foi no super fazer compras. Não matou o jockey por um detalhe, mas tudo bem. Pô, que levaram para a cocheira, botaram ração lá, não sei o quê. E de tarde o treinador chegou, foi olhar lá, disse, mas ele não comeu nada. Botou o termômetro, tirou, não tinha febre, examinou, não tinha nada. Fez aqui na cabeça dele e viu que ele não piscava. Ele disse, opa, ele não enxerga. E ligou pro cara que tinha me comprado o cavalo. Infelizmente eu tenho uma notícia para não te dar. O cavalo quase se matou um jockey hoje de manhã e ele não enxerga nada, ele é cego dos dois olhos. Aí o cara me ligou. Pô, Guerrinha, me vendesse um cavalo cego. Disse, mas o senhor queria um cavalo para correr ou para ler o jornal? Se é para ler o jornal, tá desfeito o negócio. Não, e o pior é que é verdade. E é real, mas não é uma merda. Mas eu lhe vendi pro senhor correr carreira. Ele correu ou não correu, pô? Ele já correu, pô. Já foi. Cara, olha que eu tenho muita saudade, Guerrinha. Quando tu terminava, na sexta-feira, o sala de redação, e tinha piada. Tinha uma piada. Tu terminou. Aqui tem um outro Aqui cara que não, conta piadas maravilhosas. Mas ali é muito bom. Ali é muito bom. Eu Ali parei é muito com bom. as piadas, porque ficou muito chato esse negócio, entendeu? Tu faz uma piada de judeu, da confusão, e olha, eu trabalho na raça. Há pouco tempo. Tu faz de loira, mas tua filha é loira. É piada. Piada é piada. Mas todo mundo se ofende. Então aí eu parei com a piada no sala, porque eu senti que a coisa ia caminhar para um final que não era bom. Verdade. Mas eu contei muita piada. Mas conta aí, Guerrinha. Conta uma boa pra nós aí. Conta aí, Claudio, uma boa. Eu vou contar uma só, uma que me contaram, e ela não é piada, é o fato verídico realmente acontecido. Aí vem. Não, sério? Copa do Brasil, há uns anos atrás, um time de Belém do Pará, parece que foi o Remo, né? Contra um time do Amapá. E começa o jogo e tinha o número 10 do time do Amapá, o Dirhan. Era o nome do cara. E o dia que vai acabar o locutor, e Dirhan, que meio esplendoroso, condução de bola, lançamento, joga curto, lança, chuta de fora da área, primeiro tempo 0-0, e o Dirhan esse fazendo um alaúda, era um baixote. E pro segundo tempo, bala pelos 20, abriu, ele ligou 3-4, entrou e pá, caixa, 1-0. E os caras, esse Dirhan, tem que marcar esse Dirhan, não sei o quê. E o Dirhan vai, fez 2, acabou o jogo 2-0. O time do Amapá ganhou o jogo. Ganhou o jogo e classificou. Lá em Belém. Em Belém. Pô. Aí o repórter entra, né? Estamos aqui com o número 10, o Dirhan, né? Jogador que foi eleito aqui pela nossa equipe, o melhor jogador em campo. Temos o troféu aqui de melhor jogador. Dirhan, que prazer em te dar esse presente, atuação de luxo. E o Dirhan, sim, senhor. Esse não, até nós estamos discutindo aqui a tua origem, porque com esse nome afrancesado, Dirhan, tu deve ser da Guiana Francesa, claro, ali do lado ali. Pá, né? Como é que é? Tu nasceu na França, nasceu na Guiana Francesa, tu é o quê? Esse não sou nada não, sou brasileiro mesmo do Amapá. Tá, mas e o nome francês? Dirhan, não é nome não, isso na rádio, né? Mas o que é então? É que eu sou muito feio
E o meu apelido é Cu de Ram. Como de Ram não? Como Cu não pode dizer na rádio, é só de Ram. Tem gravado. Você já tem gravado isso? Tem a gravação. Que espetáculo, Tá cara. gravado. Que troço maravilhoso. Foi objetivo na rádio. É. O cara tinha 60 anos de casado. Ai, ai, ai. E a velhinha foi mexer nas coisas dela lá tal, e achou o baby doll da lua de mel. Porra, botou o baby doll da lua de mel, foi no quarto, o coroa tá deitado, lendo o jornal de domingo, e ela olhou para ele e disse assim, tu te lembra desse baby doll aqui? Aí o cara disse, claro que eu me lembro. Tu te lembra o que tu me disse naquela noite? Que eu ia te comer todinha, te lamber todinha, eu ia fazer tu gemer. Eu estava enlouquecido por ti. E hoje o que tu me diz? Missão cumprida. Aquela do plano de saúde é boa. O diretor médico veio a Porto Alegre conhecer os hospitais e tal, e foi visitar um hospital lá e chegou no diretor do hospital, disse, eu vim aqui visitar o hospital. Ah, então vamos começar a caminhar dentro do hospital, não. Chegaram no primeiro andar, tal, passaram na primeira porta, a porta escancarada, e a enfermeira batendo uma punhetinha no enfermo. Pô, o cara se apavorou, o cara disse, para aí um pouquinho, que hospital é esse aqui? Que é isso aí, meu senhor de Deus? Não, esse rapaz aí, ele só se acalma desse jeito. Ele quebra tudo, ele fica enlouquecido. É um horror esse rapaz aí. Só assim que essa moça consegue acalmar ele. O cara ficou puto e tal, mas vamos embora. Engoliu, né? Seguiram caminhando. Chegaram lá no último quarto, porta escancarada, aberta e a enfermeira fazendo um boquete no caso. Opa, para aí, agora não. Agora não, que agora tá demais. O que é isso aí? Diz, esse aí é o mesmo caso daquele lá. Só se acalma desse jeito. Sim, mas e por que o boquete? Esse tem plano de saúde. Eu tenho uma. Vai. Pra não ficar atrás dos, mas perto dos dois. Vai. 3 náufragos. Caiu se acidentaram, ficaram num barquinho, um americano, um alemão e o brasileiro. Aí ficaram e passou um dia e se alimentaram do peixe. Acabou, não tinha mais comida. E eles, e agora, tia? E agora? Vamos ter que cortar pedaço nosso e comer nós mesmos. Comer gente aqui. Mas fizeram um sorteio. O primeiro foi o americano e o americano pegou e pá! Tirou o braço. Tá aqui o braço. Nossa, vamos comer o braço. Tá aqui o braço e os negros tá no braço. E passaram 3 dias no braço, comeram o braço. Passou mais uns 3 dias e nada mais de nossa, ninguém achava eles. Olharam pro alemão. É a tua vez, velho. E ele, deixa comigo. Pá, tirou a perna aqui, perna enorme, grande pra nós. E os 3, pau. Beleza, pá. Acabou o braço, a perna. Passou 2 dias, eles começaram a olhar pro brasileiro, né? E o brasileiro, ai, agora é minha vez. O que eu vou fazer? Aí os caras, tá, velho, é a tua vez, o que tu vai cortar pra nós? Ele se levantou, baixou as calças e a peça, pá, e os caras, salsichão! E ele, não, leitinho. Salsichão, não, leite. Que troço maravilhoso. Muito bem. Obrigado. Valeu, meu Guerra, irmão. obrigado. Cabe Mais uma uma vez. saideira? Obrigadão. Agora, para fechar. Cabe uma saideira? Vai. Tá? Mas essa aí tu fica pronto na câmera aí, porque tu vai ter que me filmar minha ação corporal. Tem interpretação essa. Essa aí eu fui expulso do Parque da Harmonia naqueles piquetes lá. Depois da piada, Do Parque da Harmonia. Não, eu entrei, os caras diziam, conta aí a piada. todo mundo sentado lá e Os caras nem pedem pra ele. contando piada. E eu me maravilhando, pô, cada piada bacana, né? Daqui um pouco é a tua vez. Mas eu não bota eu que as minhas é tudo contra nós. Vai dar problema. E eu piochado, tava de bota, bombacha, tudo, lenço no pescoço. Gauchão mesmo. Gauchão. Resultado, não, tá liberado. E eu fui pra frente de todo mundo, cheguei, só eu vou contar aquela do gauchão que estava no shopping e passou em frente da sex shop lotada, sex shop assim de jeito. E o gaúcho velho passou na frente,
Quando ele botou o pé na porta, ele entrou, dando-lhe um salto da bota no chão. Imagina pichar. E eu pilchado pra fazer. E batia. Olhou, né? E o vendedor, muito esperto, dizia: sim, senhor Gaúcho, o senhor deseja alguma coisa? Gosto, mas tu me tem aí aquele vibrador de 25 centímetros? O cara tem, o senhor quer quanto? Eu não quero nada, como é que desliga essa merda? Fui expulso. Te expulsaram, não. Pode sair, essa não. Mas tu dançava aqui, tu dançava. Eu avisei. Você disseram que tava de beira. No meio da harmonia, ele conta ela. Isso aí. Tu tem que dar graças a Deus, tu tá vivo, não teria um talho no rosto, não tirar meu pedaço. Nunca mais me convidaram. É óbvio, né? É muito bandido, Cláudio, é muito bandido. Aliás, né, hoje esse episódio está sendo gravado no dia do aniversário de Cláudio Alberto Pires. 74. Não parece, eu sei que parece bem mais. Eu sei que parece bem mais. 80. Não, mas já é uma marca. E a pergunta que eu sempre te faço quando eu te encontro, né? O amigo aquele te compareceu? Te não? Não, no acordo tinha que não podia deslizar na maionese. E ele deslizou? É o comentário. É. Muito bem, gente. Like nesse vídeo. Os mestres Lisca, Cláudio Duarte e Guerrinha, deixe seu comentário para estes ícones do nosso futebol. Bem demais. Gostaram? Porra, gostaram? Foi divertido, Tava bom, né? tava Só bom. faltou uma cerveja aqui, um vinho, alguma coisa. Mas isso ninguém é bebe aí. Ninguém bebe. É verdade. Agora, tu me botar junto com eles também é um elogio do caramba. Pra Porra, mim, que obrigado isso. pra caramba. Em seguida tá empregado de novo. Porra, Em seguida Tem tá que botar o empregado. Lisca no batente sem fazer nada. Tá sem Lisca. fazer nada. A mulher não aguenta mais. Eu vou lá pro jogo. A mulher não aguenta mais em casa enchendo o saco, Não aguenta, né? achando Qual problema é que o não lugar, tem. o lugar que tu mais gostou de morar, Lisca? Tirando da tua casa, claro. Fortaleza. Fortaleza é bom. Fortaleza tá bom demais. Eles organizaram demais ali a orla, tá muito seguro também, né? Eu passei em Fortaleza, Deus, né? 2 horas da eu manhã, sei 2h30 da manhã, é bem legal. É. E lá eu sou bem Deus, tratado. né? Sou bem tratado. Eu pelo Tomo água de histórico- coco de graça. Pô, lá não paga nada. Não paga. Eu, pelo histórico, pelas 6 vezes que eu fui treinador, Curitiba. Curitiba. Né? Que é bom Curitiba demais pra mim também. foi- É, Ah, é bom, e a comida em Curitiba Não, é muito boa. como um todo, sabe? Cidade, relacionamento, trânsito, Limpeza. atendimento, higiene, limpeza, tudo que tu... Eu morei 6 vezes lá. Eu fui treinador 6 vezes. Muito obrigado, gente. Se eu vou servir um abraço. cafezinho para Valeu. vocês aí, se vocês quiserem, mais um cafezinho. Cafezinho. Ou uísque. Cafezinho eu tomo. Paulo, que essa tua piada foi muito boa. Pô, do leitinho é Leitinho. maravilhoso. Leitinho!